Olá, pessoal! Preparem-se para embarcar em uma aventura emocionante comigo. Hoje vamos explorar uma das cidades mais lindas do mundo, Roma. Mas esta não será uma simples viagem, e sim um mergulho no passado, uma celebração da cultura e uma experiência deliciosa para todos os sentidos. Preparem-se para desvendar o coração de um império onde imperadores reinavam e entender por que Roma é chamada de Cidade Eterna. Roma não foi construída em um dia e sua história se estende por milênios. De um começo humilde como uma pequena vila até se tornar um poderoso império, a história de Roma é uma saga de conquistas, tragédias, ambição e arte. Ao explorarmos esta cidade antiga, vamos desvendar as camadas de histórias do passado, desde as ruínas do Fórum Romano até as imponentes muralhas do Coliseu. Imagine os gladiadores lutando no Coliseu, os senadores debatendo no Fórum e os imperadores marchando pelas ruas. Essas imagens parecem cenas de um filme, mas em Roma, elas estão entrelaçadas na trama da cidade. Cada pedra tem uma história para contar. Cada ruína sussurra os ecos do passado. A magia de Roma não está apenas em seu passado glorioso, mas sim na maneira como ela conecta sua história antiga com a energia vibrante do presente. Caminhar por essa cidade é como viajar no tempo, não apenas para uma época, mas para diversas eras. Em um momento você está diante da maravilha arquitetônica do Império Romano, o Panteão, e no outro está saboreando um expresso em uma praça movimentada, cercado pela energia dos romanos modernos. É essa fusão do antigo com o novo que torna Roma tão cativante. Você pode ver isso no riso das crianças jogando futebol à sombra do Coliseu, no brinde das taças de vinho entre amigos em um café ao ar livre, e na melodia dos músicos de rua que preenchem o ar com música italiana tradicional. Roma é uma cidade que abraça seu passado sem deixar de olhar para o futuro. É uma cidade de contrastes, onde ruínas antigas se erguem ao lado de edifícios modernos, onde tratorias tradicionais servem receitas seculares lado a lado com cafés da moda e onde os ecos da história se misturam ao ritmo da vida moderna. Roma é muito mais do que apenas ruínas antigas. Esta cidade pulsa com arte, cultura e uma alegria de viver contagiante. Das obras-primas de Michelangelo e Rafael à vibrante arte de rua, Roma é um deleite para os olhos e uma celebração da criatividade. Vamos conhecer a cidade do Vaticano, o menor país do mundo e o coração da Igreja Católica. Ficaremos sob a majestosa cúpula da Basílica de São Pedro, um dos locais mais sagrados da cristandade, e contemplaremos a beleza de tirar o fôlego da Capela Sistina, lar dos icônicos afrescos de Michelangelo. Mas a arte em Roma não se limita a museus e igrejas. Ela se estende pelas ruas, onde artistas de rua encantam os passantes. Fontes se transformam em obras de arte e cada esquina revela uma joia escondida, esperando para ser descoberta. Por que Roma é chamada de Cidade Eterna? Essa pergunta paira no ar, tão convidativa e perfumada quanto o cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima. A resposta, como a própria Roma, é profunda e complexa. Uma mistura de história, cultura e um certo quê de atemporalidade. Ao caminharmos por suas ruas de paralelepípedos, somos tomados por essa sensação. Uma sensação de continuidade. A sensação de que esta cidade testemunhou a ascensão e queda de impérios, o fluxo e refluxo das civilizações. Roma não é apenas uma coleção de ruínas antigas e arte renascentista, mas uma prova viva do espírito duradouro da humanidade. É como se ainda pudéssemos ouvir o eco de bigas
e o murmúrio de línguas antigas misturados aos sons da vida moderna. O riso de crianças brincando, o zumbido de vespas passando por ruas estreitas, o tilintar de copos em uma tratoria movimentada. Roma é uma cidade onde passado e presente coexistem, não em conflito, mas em harmonia. É uma cidade que abraçou sua história, não como um resquício do passado, mas como parte integrante de sua identidade. Cidade eterna, ou como se diz em latim, urbis aeterna. Não foi um termo cunhado por um historiador ou imperador. Ele brotou dos corações e mentes de poetas que buscavam capturar a essência de Roma em palavras, palavras que transcendiam reinados e dinastias. Virgílio, um estimado poeta da Roma antiga, escreveu sobre uma cidade destinada à grandeza, uma cidade que permaneceria mesmo quando impérios caíssem e civilizações desabassem. Em seu poema épico, a Eneida, Virgílio narrou a história de Enéas, um herói troiano considerado o ancestral do povo romano e fundador de Roma. Repleto de temas como destino, dever e o poder duradouro da emoção humana, o poema ressoou profundamente com os romanos, solidificando sua crença na longevidade eterna de Roma. Outros poetas, como Tibúlio e Ovídio, ecoaram esse sentimento, exaltando a beleza, a grandiosidade e os alicerces inabaláveis de Roma. Eles escreveram sobre uma cidade tocada pelos deuses, uma cidade destinada a governar o mundo e moldar o curso da história. Essas não eram meras palavras. Elas refletiam uma crença profunda no lugar duradouro de Roma no mundo. Com seus poderosos exércitos, engenharia incomparável e uma sede insaciável por conquista, parecia que Roma estava destinada a deixar sua marca na história. Roma não foi feita em um dia, e sua jornada para se tornar a cidade eterna foi longa e desafiadora. Começando como um pequeno povoado às margens do rio Tibre, Roma ascendeu ao poder por meio de sua força militar, astúcia em negociações e um desejo insaciável por expansão. A República Romana, fundada no século VI a.C., lançou as bases para a futura dominação de Roma. Através de inúmeras guerras e conquistas, Roma expandiu seu território e influência, eventualmente emergindo como um poderoso império sob Júlio César e seus sucessores. No seu auge, o Império Romano abrangia um vasto território, estendendo-se das Ilhas Britânicas ao norte da África e ao Oriente Médio. Os soldados romanos eram temidos por sua disciplina e eficiência. Seus imperadores detinham um poder imenso, e sua cultura se espalhou por todo o mundo antigo. Esta era de domínio romano deixou uma marca indelével na civilização ocidental, influenciando tudo, desde leis e governo até linguagem, arte e arquitetura. Os romanos eram construtores, engenheiros e artistas habilidosos, e seu legado pode ser visto nos inúmeros monumentos, aquedutos e tesouros culturais que ainda existem hoje. Mesmo após a queda do Império Romano no século V, a importância de Roma não diminuiu. Em vez disso, marcou o início de uma nova era para a cidade, um período em que seu papel como centro de poder e influência se transformou, mas jamais se apagou. Roma tornou-se o coração da Igreja Católica, um centro espiritual que atraiu peregrinos e líderes religiosos de toda a Europa e além. Ao longo da Idade Média, Roma permaneceu uma cidade de enorme importância cultural e religiosa, um lugar onde os papas governavam. Artistas vinham estudar obras-primas e estudiosos buscavam conhecimento em vastas bibliotecas. O Renascimento, que floresceu na Europa no século XIV, deu nova vida a Roma. Inspirados pelas ruínas antigas da cidade e sua rica herança artística, artistas, arquitetos e pensadores renascentistas foram atraídos para Roma,
inaugurando uma era de ouro de criatividade e imaginação. Os papas, determinados a restaurar Roma à sua antiga glória, encomendaram projetos grandiosos que transformaram a face da cidade, desde a magnífica cúpula da Basílica de São Pedro até as belas praças e fontes que ainda hoje adornam suas ruas. A arquitetura de Roma é como um mosaico, mostrando seu legado atemporal. Passear por essa cidade é como viajar no tempo, onde cada período deixou sua marca. As ruínas romanas, em sua beleza e grandeza, nos lembram do poder e da ambição daquele império. O Coliseu, o Fórum Romano, o Panteão, essas construções resistem há séculos. Suas pedras, marcadas pelo tempo, contam histórias de gladiadores, política e da vida cotidiana dos antigos romanos. Em cada esquina, você encontra vestígios do Império Romano, uma parede destruída, um pedaço de mosaico, uma inscrição desbotada em uma coluna de mármore. Esses fragmentos do passado não são apenas relíquias, mas conexões com uma era revolucionária, nos lembrando da grandeza e fragilidade da civilização humana. Mas Roma não parou no tempo. A história da arquitetura da cidade continua, cada geração adicionando seu capítulo a essa rica tapeçaria. Dos elegantes palácios renascentistas às igrejas barrocas dramáticas, a arquitetura romana reflete os gostos, crenças e aspirações em constante mudança de seu povo. Roma sempre foi um imã para artistas e arquitetos, fascinados por sua história e beleza. De escultores talentosos a pintores visionários, Roma deu luz a alguns dos maiores talentos da história da arte. Caminhe por Roma e você estará cercado por obras-primas. Esta cidade é um museu a céu aberto, onde ruínas antigas se misturam a fontes renascentistas. As igrejas barrocas impressionam com suas fachadas ornamentadas. A arte está em toda parte, nas ruas, nas praças, nos prédios. Contemple o teto da Capela Sistina e sinta o poder atemporal da arte. Entre os gênios da Renascença, nenhum artista é tão famoso em Roma quanto Michelangelo Buonarroti. Sua influência na arte romana é inegável. Ao visitar a Capela Sistina, você encontrará a incrível pintura de Deus e Adão. Os afrescos de Michelangelo são uma prova de sua criatividade. Sua maestria também é evidente na cúpula da Basílica de São Pedro e na beleza tocante de sua Pietà. As obras de Michelangelo continuam a inspirar gerações. Nenhuma visita a Roma está completa sem conhecer a cidade do Vaticano, o menor país do mundo. É um tesouro de arte, história e fé. Bem no coração está a Basílica de São Pedro, uma obra-prima da arquitetura renascentista. Entre e perca-se em sua beleza. Os museus vaticanos abrigam uma vasta coleção de arte e história. Veja obras de artistas como Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Cada galeria é uma prova da força da arte. É claro que a Basílica de São Pedro e os museus do Vaticano são pontos turísticos imperdíveis aqui em Roma. Mas os tesouros artísticos de Roma vão muito além das paredes desses lugares famosos. Escondidas pelas ruelas de Roma, preservadas em igrejas e palácios aparentemente simples, existem várias obras-primas esperando para serem descobertas. Visite a Igreja de São Luís dos Franceses e se emocione com a obra-prima dramática de Caravaggio, A Vocação de São Mateus. O estilo único de Caravaggio, com luz e sombra, junto com seu olhar realista, deu nova vida à arte sacra, e suas obras continuam a cativar pessoas séculos depois. Conheça a Vila Farnesina, uma vila renascentista adornada com belos afrescos de Rafael, incluindo seu famoso Triunfo de Galateia, que celebra a beleza, o amor e o poder da arte. Na Vila Farnesina, os afrescos de Rafael demonstram seu domínio da perspectiva, sua habilidade em criar composições harmoniosas e seu talento em capturar emoções humanas.
Até mesmo as fontes de Roma são obras de arte. Jogue uma moeda na Fontana di Trevi, uma obra-prima da escultura e arquitetura barroca, e admire seus detalhes complexos, a água em cascata e seu design grandioso. A arte barroca deixou uma marca indelével na história de Roma. Conhecido por sua grandeza e magnificência, o barroco transformou a cidade. Dentro da igreja de Santo Inácio de Loyola, o teto afrescado parece se abrir para o próprio céu. A escadaria da Espanha, um ícone romano, conecta a Piazza di Spagna à igreja de Trinità dei Monti. A Fontana dos Quatro Rios, obra-prima de Bernini, é uma celebração da força papal. A vida em Roma tem um ritmo único. Roma dança em sua própria melodia, uma mistura da ressonância do passado com a energia vibrante do presente. Aqui, a história está impregnada em cada respiração, na brisa suave, no riso contagiante que emana dos cafés. Para realmente vivenciar Roma, você precisa relaxar, saborear cada momento, viver o presente, deixe-se levar pela melodia da língua italiana, abrace o estilo de vida romano. Observe como as gerações se entrelaçam, compartilhando histórias, dividindo o pão, celebrando a alegria de simplesmente existir. Roma te convida a desacelerar, a apreciar a vida, a aprender a arte de viver. O coração de Roma. No coração da vida romana você encontrará a Piazza. É um espaço público que serve como palco para uma comunidade vibrante. As piazzas são pontos de encontro, centros comunitários e espaços abertos para todos. A Piazza Navona exibe beleza e grandiosidade. O Campo de Fiori é um mercado movimentado durante o dia e um ponto de encontro popular à noite. A Piazza di Spagna, com sua famosa escadaria da Espanha, atrai turistas e romanos. À medida que o sol se põe, as piazzas brilham sob uma luz mágica. Conforme o sol se põe sobre Roma, tingindo a cidade de tons dourados, uma bela tradição toma forma: a passeggiata. Esse tranquilo passeio ao entardecer é uma tradição romana muito querida, um momento para estar junto, conectar-se e apreciar a beleza da cidade eterna. De Trastevere a Via Veneto, os romanos saem às ruas, elegantes e animados, prontos para ver e serem vistos. Casais passeiam de mãos dadas, famílias compartilham histórias do dia e amigos riem enquanto caminham lado a lado. O tempo parece desacelerar, permitindo que todos aproveitem a brisa fresca da noite e a beleza dos monumentos iluminados. A passeggiata nutre um senso de comunidade e mantém viva a chama das tradições romanas. Roma é uma cidade que sabe como celebrar. O calendário está repleto de festivais e tradições que refletem a rica história, a profunda espiritualidade e a alegria de viver romana. De procissões religiosas a festas e rituais antigos, os festivais de Roma oferecem um vislumbre da alma da cidade e de seu povo. Um dos festivais mais emocionantes de Roma é o Carnaval, celebrado antes da Quaresma. A cidade inteira se transforma em um turbilhão de cores, fantasias, danças e desfiles. Durante o Carnaval, as ruas se enchem de música, risos e alegria contagiante, com pessoas de todas as idades celebrando. A Páscoa é outra festa importante em Roma, marcando a ressurreição de Jesus Cristo e a chegada da primavera. A cidade ganha vida com procissões, que culminam com a missa celebrada pelo Papa na Praça de São Pedro, um espetáculo imperdível. Roma celebra sua história e cultura ao longo do ano com festivais como o Natale de Roma, que comemora a fundação da cidade, e o Dia da República, o Dia Nacional da Itália, comemorado com desfiles, concertos e um forte espírito patriótico. Uma viagem a Roma não está completa sem experimentar o café. Aqui o café não é apenas uma bebida, é um ritual.
uma parte essencial do dia a dia. Ao entrar em um café, você vivencia algo único: o aroma do café, o som da máquina de expresso, as conversas das pessoas, tudo dá vida ao lugar. Em Roma, pedir um café é uma arte. Cappuccino, a bebida favorita para começar o dia. Um expresso rápido, energia para o dia todo. Em Roma, o café é uma desculpa para encontrar os amigos, para colocar o papo em dia. Bem no coração de Roma, esconde-se uma cidade única, o Vaticano. Um estado independente e o centro espiritual da Igreja Católica. Cercado por antigas muralhas e protegido pela famosa Guarda Suíça, o Vaticano é um local de peregrinação, um tesouro de arte e história, e um símbolo de fé para milhões ao redor do mundo. Atravessar a fronteira do Vaticano é como entrar em um mundo à parte. O ritmo desacelera, o ar se enche de paz e introspecção. Mesmo em meio à multidão, uma aura de reverência prevalece. As vozes se calam em respeito à santidade do lugar que pisam. A Praça de São Pedro, um exemplo magnífico da arquitetura barroca, se abre diante de você. Seus colunatas convidam você ao coração do Vaticano. A Basílica de São Pedro, uma maravilha da fé e engenhosidade humana que domina o horizonte. E, no entanto, apesar de toda a sua grandeza e da multidão, uma estranha sensação de paz permeia os muros do Vaticano. Jardins tranquilos oferecem um respiro da agitação. Fontes sussurram histórias de eras passadas. E dentro dos museus, obras de arte celebram o poder duradouro da criatividade humana. Ao chegar à Praça de São Pedro, seu olhar é naturalmente atraído para cima, em direção à beleza imponente da Basílica de São Pedro. Sua cúpula, uma obra-prima da engenharia e arquitetura, parece desafiar a gravidade, simbolizando a busca da humanidade pelo divino. Entrar na Basílica de São Pedro é uma experiência que transcende palavras. Sua grandiosidade, os mosaicos que adornam cada canto e o altar magnífico brilhando sob o baldaquino de bronze, tudo inspira admiração. Um testemunho do poder da arte de nos tocar profundamente. A Pietà de Michelangelo, uma obra-prima da escultura renascentista, é um testemunho comovente da fragilidade humana e do amor divino. O rosto sofrido de Maria, o corpo sem vida de Jesus em seus braços, uma lembrança da preciosidade da vida e do poder eterno da fé. Seja você cristão ou simplesmente alguém que aprecia arte e história, visitar a Basílica de São Pedro é uma experiência inesquecível, uma jornada ao coração de uma fé que moldou civilizações e um testemunho da força duradoura do espírito humano. O Papa, bispo de Roma e chefe da Igreja Católica, é uma figura de imensa fé para milhões ao redor do mundo. Sua presença em Roma marca a cidade como uma ponte única entre o céu e a terra. A cada domingo, multidões se reúnem na Praça de São Pedro buscando sua bênção. Seus rostos estampados com devoção, esperança e fé. Suas palavras, ditas com humildade e compaixão, ressoam muito além das muralhas do Vaticano, oferecendo orientação e consolo em um mundo muitas vezes incerto. Mas o papel do Papa não se limita apenas ao reino espiritual. Como chefe de Estado do Vaticano, ele também é um soberano, engajado nas complexidades da diplomacia global, defendendo a paz, justiça e dignidade humana no cenário mundial. Em Roma, a presença do Papa é um lembrete constante da interação entre fé e assuntos mundanos, o poder da espiritualidade para gerar ação e a importância da compaixão e do diálogo em um mundo frequentemente dividido. Sob as ruas movimentadas da Roma moderna, encontra-se uma cidade oculta, uma rede de túneis e câmaras, conhecida como catacumbas. Último local de descanso dos primeiros cristãos, esses cemitérios subterrâneos oferecem um vislumbre de suas vidas e fé. Ao descer para o ar frio e úmido, é como se você estivesse voltando no tempo. Aqui, os fiéis rezavam em segredo e as próprias tumbas contam histórias de fé. Já na superfície,
e imponentes basílicas se erguem como testemunho da vitória do cristianismo. Essas igrejas magníficas, construídas sobre os túmulos de mártires, tornaram-se centros de adoração. Das catacumbas às basílicas, o eco dos primeiros cristãos ressoa por toda Roma. Para milhões de católicos ao redor do mundo, uma viagem a Roma não é apenas férias, é uma peregrinação, uma jornada espiritual, onde eles se reconectam com sua fé, encontram paz e aprofundam seu relacionamento com Deus. Pessoas de todos os cantos do planeta são atraídas para cá, pela beleza da cidade eterna e pela atração espiritual do Vaticano. Elas caminham sobre as pegadas dos santos, rezam em basílicas milenares e recebem a bênção do Papa, com seus corações repletos de esperança, anseio e um profundo desejo de renovação espiritual. Com seu tesouro inestimável de história, arte e fé, Roma oferece um cenário único para essa jornada espiritual. A cidade em si se torna um lugar sagrado. Suas antigas pedras sussurrando histórias de fé e sacrifício, sua arte inspirando contemplação e admiração, e o próprio ar parecendo vibrar com orações de séculos. Sejam católicos ou aqueles em busca de significado e conexão. Uma viagem a Roma pode ser uma experiência transformadora, uma peregrinação para a alma, um lembrete de que além deste mundo material existe um reino de espírito, fé e esperança eterna. Prepare-se para uma inesquecível viagem gastronômica. Em Roma, comer é uma celebração da vida, uma aventura culinária, uma jornada através do tempo e da tradição. De simples trattorias a restaurantes estrelados. Michelin, Roma oferece um banquete de sabores para todos os gostos. O segredo está na qualidade dos ingredientes, seja um prato de cacio e pepe ou uma saborosa coda alla vaccinara. Viva a dolce vita! Em Roma, cada refeição é uma celebração com comida deliciosa e boa companhia. Claro, quando pensamos em comida italiana, pizza e pasta são os primeiros pratos que nos vêm à mente, mas as especialidades culinárias de Roma vão muito além disso. Prepare-se para se surpreender com a variedade de sabores que esta cidade tem para oferecer. Cada prato é uma prova da rica tradição culinária e da maestria dos chefes romanos. Na primavera, a cidade celebra a temporada de alcachofras com a carciofi alla romana. Alcachofras tenras cozidas com perfeição, temperadas com alho, hortelã e um toque de azeite de oliva. Seu sabor delicado é um prenúncio dos dias quentes que estão por vir. Já no outono, o aroma de carnes assadas, cogumelos selvagens e ensopados encorpados e reconfortantes toma conta do ar. Para experimentar o melhor da comida de rua romana, você precisa provar o supplì, bolinhos crocantes de arroz recheados com queijo mussarela derretido e um delicioso molho de carne. Esses petiscos saborosos são melhores quando apreciados quentinhos, com o recheio cremoso derretendo a cada mordida. E nenhum banquete romano está completo sem uma seleção de antipaste, uma variedade de frios, queijos, azeitonas e legumes marinados, perfeitos para compartilhar e abrir o apetite para as delícias que estão por vir. Dos viajantes com o orçamento limitado aos verdadeiros gourmets, Roma tem algo para todos, seja qual for o seu bolso. Você encontrará pequenas trattorias que servem pratos tradicionais romanos a preços acessíveis e restaurantes estrelados Michelin que elevam a culinária a outro nível. Para os amantes da gastronomia, esta cidade é um verdadeiro paraíso. Se você busca uma experiência autêntica da culinária romana sem gastar muito, explore as trattorias escondidas pela cidade, muitas vezes administradas por famílias que preservam receitas passadas de geração em geração. Esses pequenos e acolhedores lugares são a alma da gastronomia romana, onde você pode saborear a verdadeira essência da cidade e se conectar com os moradores locais. Para aqueles que apreciam uma experiência gastronômica mais refinada,
Roma também oferece uma variedade de restaurantes estrelados Michelin, onde chefes renomados reinventam a culinária italiana. Experimente menus degustação inovadores com ingredientes frescos e sazonais, harmonizados com vinhos excepcionais e um serviço impecável. Seja para uma pizza casual, um jantar romântico ou uma festa com amigos, as opções gastronômicas de Roma são tão diversas que você nunca ficará entediado. O que torna a comida romana tão especial? É como uma bela canção, uma combinação de simplicidade, frescor, tradição, que é ao mesmo tempo reconfortante e emocionante. No coração da culinária romana está o uso de bons ingredientes. Vegetais frescos, carnes e queijos locais são essenciais, tratados com simplicidade. Veja o cacio e pepe, um prato simples de espaguete, queijo pecorino romano e pimenta. Mas nas mãos de um bom cozinheiro romano experiente, torna-se algo extraordinário. A massa cozida al dente, o queijo derretido e cremoso, a pimenta adicionando a quantidade certa de pungência. Ou o saltimbocca alla romana, costeletas de vitela cobertas com presunto parma e sálvia, cozidas em vinho branco e manteiga, um prato saboroso e satisfatório. A salinidade do presunto complementa a textura macia da vitela, o aroma da sálvia e o molho de vinho branco se unem em uma explosão de sabores. À medida que sua aventura gastronômica por Roma chega ao fim, você vai querer levar um pedacinho dessa magia para a sua própria cozinha. E a boa notícia é que trazer o sabor de Roma para casa é mais fácil do que você imagina. Comece estocando sua cozinha com itens essenciais italianos. Massa seca de boa qualidade, azeite extra virgem, vinagre balsâmico, tomates pelados em lata e uma variedade de ervas secas e especiarias. Esses ingredientes versáteis formam a base de muitos pratos romanos clássicos e vão transportar suas papilas gustativas direto para o coração da Itália. Procure por livros de receitas locais ou online para encontrar receitas romanas autênticas. Ou melhor ainda, converse com um cozinheiro local ou uma nonna para aprender suas receitas de família favoritas. Na Itália, cozinhar é uma forma de demonstrar amor e compartilhar receitas é como compartilhar um pedaço da sua cultura e herança. Mais importante ainda, lembre-se de que a culinária romana não se trata apenas dos ingredientes ou das receitas, mas sim do sentimento com que a comida é preparada e compartilhada. Então, reúna seus entes queridos, abra uma garrafa de vinho italiano e aproveite a alegria e o calor de comer junto, saboreando um gostinho de Roma no conforto da sua casa. À medida que nossa jornada por Roma chega ao fim, vamos reservar um momento para refletir sobre o que torna essa cidade tão cativante? Não é apenas a grandiosidade de suas antigas ruínas, nem a beleza de sua arte, ou mesmo o sabor de sua culinária. É a maneira como Roma une tudo isso. O antigo e o moderno, o sagrado e o mundano, a grandiosidade e a simplicidade. Roma é uma cidade de contrastes, onde a história antiga e a vida moderna coexistem de uma forma que é ao mesmo tempo natural e extraordinária. Você pode passear pelas ruínas do Fórum Romano, imaginando o estrondo das bigas e os debates dos senadores, e então se encontrar em uma piazza vibrante com o aroma de café fresco e o riso de crianças. É uma cidade que abraça seu passado, mas também olha para o futuro, um lugar onde você sente o peso da história sobre seus ombros, mas também sente uma promessa de renovação. Roma é uma cidade que nunca realmente deixa você, que permanece com você muito depois de você partir. Então, o que torna Roma a cidade eterna? É o espírito vibrante de seu povo, a história gravada em cada pedra, a maneira como conecta maravilhas antigas com a vida moderna e a sensação de que você chegou a um lugar que transcende o tempo. Uma viagem a Roma é muito mais do que férias. É uma experiência que ficará com você para sempre. A vista espetacular do Coliseu, banhado pela luz dourada do entardecer, o sabor de uma pasta alla carbonara perfeitamente preparada,
A melodia de um violinista de rua ecoando por toda a praça, um diário de couro, repleto de reflexões sobre a beleza e a história da cidade. Roma é uma cidade que toca você profundamente, que se instala no seu coração. Despedir-se de Roma nunca é fácil. É uma sensação agridoce, de gratidão e um pouco de melancolia. Gratidão pelas experiências vividas, pelas memórias criadas e por toda a beleza que testemunhamos. E uma doce ansiedade pelo dia em que poderemos voltar, caminhar por essas ruas antigas, saborear a culinária única e nos encantar mais uma vez com a atmosfera vibrante. Por agora, levamos na bagagem as lembranças, os sabores, os aromas, os sons, tudo aquilo que torna Roma tão especial e inesquecível. Compartilharemos nossas histórias com amigos e familiares, quem sabe inspirando-os a embarcar em suas próprias aventuras romanas. E aguardaremos ansiosamente o dia do nosso retorno, para reviver a magia dessa cidade eterna. Porque Roma, a cidade eterna, estará sempre aqui, de braços abertos para nos receber. Como disse Audrey Hepburn, Roma é Roma. Guardarei essa viagem para sempre no meu coração. E agora, vamos levantar nossos copos, talvez com uma taça de um delicioso Chianti, ou quem sabe um Pinot Grigio geladinho. Um brinde a Roma, a cidade eterna, a sua história, a sua arte, a sua cultura, a sua culinária deliciosa. Tudo isso faz de Roma um destino turístico único e inesquecível. Um brinde às memórias que criamos, aos amigos que fizemos e às experiências que guardaremos para sempre. E que um dia possamos retornar a esta cidade mágica para nos perdermos mais uma vez em seus encantos. Arrivederci, Roma. Um brinde, então, a todas as lembranças que criamos nesta cidade eterna, a todos os momentos que compartilhamos aqui. Estas ruas de paralelepípedos sussurram histórias enquanto caminhamos por elas. Estes mercados vibrantes despertam nossos sentidos. E estas ruínas antigas são testemunhos do passado. Roma, com seu charme eterno, conquistou um lugar especial em nossos corações. Cada esquina revela uma nova história. Cada prato que experimentamos enriqueceu nossa experiência. O riso, o encantamento, aqueles momentos de paz, tudo se tornou parte da nossa jornada. Enquanto o sol se põe sobre o rio Tibre e os antigos edifícios da cidade se banham na luz dourada, carregaremos conosco o espírito de Roma. O espírito de resiliência, o espírito da beleza, o espírito da eterna maravilha. Até a próxima, Roma. Saúde. Obrigado.